dois rostos, duas eras, duas formas de construir o estrelato. Quando olhamos para Tom Cruise e Brad Pitt, vemos dois nomes que, desde os anos 90, dominaram capas, debates e as bilheterias. A imprensa adorou transformar a carreira deles em um duelo. Quem era mais carismático, quem fazia mais dinheiro, quem tinha mais prestígio artístico. Nesta viagem longa e detalhada, a gente vai destrinchar essa rivalidade, de onde ela veio, quais foram os episódios mais marcantes, como cada um construiu sua imagem, os choques de estilo, os momentos em que chegaram a brilhar no mesmo filme, e, no fim, o que essa disputa nos ensinou sobre Hollywood. Tom Cruise e Brad Pitt surgiram para o grande público em momentos diferentes de suas carreiras e com trajetórias que logo revelaram personalidades profissionais distintas. Tom já vinha da cultura do astro de estúdio, intensidade, trabalho de imagem, disciplina de produção. Cruise virou sinônimo de superprodução, de figura que segurava uma franquia inteira nas costas. Brad, por sua vez, começou com aquele apelo de um garoto bonito que logo se transformou em escolhas artísticas mais arriscadas, filmes autorais, papéis ambíguos, uma trajetória que misturou o comercial e o autoral. O que reforçou a comparação foi simples: ambos rapidamente ocuparam o topo do imaginário público. Sempre que o mercado editorial buscava uma narrativa fácil, materializava um duelo entre duas formas opostas de estrelato. E esse duelo só ficou mais interessante porque, em várias fases, os caminhos dos dois se cruzaram por projetos, por audiências e por fãs. De contato foi Interview with the Vampire, 1994. No filme, Cruise e Pitt dividiam o mesmo universo narrativo, e isso bastou para a imprensa começar a medir presença, carisma e impacto de cada cena. Trabalhar lado a lado faz com que cada movimento seja comparado: postura, escolha de cena, química com colegas. Não houve conflito público nas filmagens, mas houve reação midiática. Debate sobre quem ofuscou a quem era mais intenso, quem era mais adequado ao papel. O encontro em set deixou pistas sobre estilos diferentes de trabalho. Cruise era, nas palavras de muitos produtores da época, obsessivo com a performance e a imagem. Pitt já vinha demonstrando um gosto por papéis que pudessem desafiar a percepção do público. Para quem acompanha cinema, esse contraste tornou o filme ainda mais interessante, não só pela história dos vampiros, mas por ver dois modelos de ator lado a lado. Para entender a rivalidade simbólica, é preciso enxergar os arquétipos que cada um representava. Tom Cruise virou, ao longo dos anos 90 e 2000, o arquétipo do astro de blockbuster. Top Gun, missão, impossível, ação, saltos, presença global. Cruise construiu uma máquina, franquias, marketing global, cenas que se tornaram ícones e uma disciplina de imagem que virou case de estudo. Ele era o nome que distribuía a bilheteria até em países onde poucos atores americanos tinham tanto alcance. Brad Pitt, por sua vez, transitou entre papéis comerciais e escolhas autorais. Seven, Clube da Luta, Babel, Once Upon a Time in Hollywood. Pitt entrou como galã, mas rapidamente virou parceiro de diretores ousados, produtor por trás de projetos arriscados e um nome associado tanto ao carisma quanto à credibilidade crítica. Ele construiu também a carreira de produtor com a Plan B, investindo em filmes de risco que depois trouxeram prêmios e respeito da crítica. Essa diferença é chave. Enquanto um apostava na constância da máquina de entretenimento, o outro diversificava, equilibrando o sucesso comercial com o prestígio artístico. Cada caminho tem vantagem: bilheteria estável contra longevidade crítica. Um dos pontos mais citados quando a imprensa compara Cruise e Pitt é a relação entre sucesso comercial e reconhecimento da crítica. Cruise foi, durante anos, um sinônimo de bilheteria. Seus filmes atraíam o público em massa, muitas vezes sustentando franquias inteiras.
Já Pitt conquistou prêmios e respeito por escolhas arriscadas, embora também tenha seus blockbusters, seu nome se consolidou como ponte entre arte e mercado. Em termos simples, Cruise era símbolo do grande espetáculo. Pitt do respeito artístico. Mas a história não é binária. Pitt, como produtor, ganhou Oscars importantes. Cruise também foi indicado ao Oscar e manteve status de superestrela. A disputa, então, virou uma discussão interessante. O que vale mais, ganhar multidões nos cinemas ou ganhar o prêmio da Academia? Hollywood respondeu: ambos importam, de formas diferentes. A imprensa adorou transformar tudo em narrativa épica. Quando dois astros de primeiro escalão dividem espaço na cultura pop, a mídia constrói um enredo. Rumores de rivalidade editorial, supostas encobranças no set, quem aparecia mais nas capas, tudo virou material. Em parte, esse combustível vinha de elementos reais, escolhas de carreira, disputas por papéis e diferenças de imagem pública. Em parte, vinha da necessidade da imprensa de criar manchetes fáceis. Ambos tinham também personalidades que se prestavam à curiosidade pública. Cruise, por exemplo, era mais engajado em produzir uma imagem pública forte, inclusive com decisões de carreira que visavam manter a centralidade. Pitt, em contrapartida, alimentava um tipo de mistério, escolhas artísticas e uma vida pessoal que a mídia adorava dissecar. Junte isso a fãs militantes e debates em capas semanais, e você tem um duelo narrativo pronto. Não há um round único que tenha definido essa rivalidade. Foram muitos turnos. Algumas ocasiões se destacam. A participação de ambos em grandes filmes que definiram a década de 90. A presença simultânea nas manchetes fez o público comparar box office, críticas e imagem pública. Rumores sobre quem estava cotado para quais papéis. Hollywood trabalha com listas de escolha. Ouvir que dois nomes disputavam o mesmo papel gera discórdia pública. A evolução corporativa. Cruise se atrelou a franquias que garantiam presença global. Pitt assumiu riscos como produtor que depois geraram prêmios importantes. Eventos públicos e entrevistas. Cada fala, cada fotografia, cada aparição em premiações alimentava o debate sobre quem era mais influente. Importante, muitas dessas tretas foram mais de mercado e mídia do que de animosidade pessoal. No cinema de elite, concorrência é quase um esporte e quem escreve a notícia precisa de confronto. Cruise representou a força do estúdio e da franquia. Missão Impossível é o caso clássico, um astro que se transforma em marca, que exige ação contínua e sequências que sustentam bilheteria. O estúdio entra com orçamento, logística e marketing global e o astro vira símbolo dessa engrenagem. Esse modelo cria uma posição quase inatacável no mercado de entretenimento. Pitt, por sua vez, muitas vezes atuou em filmes que desafiaram convenções e que não dependiam exclusivamente de um personagem franquia para chamar público. Como produtor, ele ajudou a financiar projetos que poderiam não existir em sistema de estúdio tradicional, e esse mix criou para ele outro tipo de poder, influência criativa. A disputa, portanto, também foi sobre modelos de negócio, um mais previsível e rentável, outro mais arriscado e potencialmente mais gratificante em termos de prestígio. A vida pessoal de ambos também entrou no tabuleiro. Tom Cruise, por exemplo, teve uma vida pessoal muito exposta, incluindo relacionamentos e associação com a Scientologia, temas que a imprensa explorou amplamente e que, em certo momento, prejudicaram parte de sua imagem pública, exigindo estratégias de reposicionamento. Brad Pitt teve relacionamentos igualmente midiáticos, em especial com figuras como Angelina Jolie, e sua vida pessoal também foi seguidíssima. Essas exposições têm impacto direto. Anunciantes, estúdios e público reagem a escândalos, rumores e narrativas. A forma como cada um administrou a vida pública ecoou nas escolhas profissionais e na recepção crítica. Aqui aparece uma diferença estratégica.
Pitt construiu uma voz por trás das câmeras com a Plan B, produzindo filmes que, em alguns casos, trouxeram reconhecimento crítico e prêmios. Ele passou a influenciar o tipo de cinema que queria ver, e essa postura deu a ele um papel de formador de gosto. Cruise, no papel de estrela produtora em alguns momentos, seguiu investindo mais em seu status de marca, franquias, reinvenções de personagens e cenas de ação que definiram uma era. A diferença é que uma aposta constrói legado cultural em termos de diversidade de projetos, outra constrói legado cultural em termos de icônica presença global. Vários filmes serviram para comparar os dois. Enquanto Cruise acumulava títulos de ação e drama que mantinham sua visibilidade, Pitt buscava filmes com direção autoral. 7. Clube da Luta. 12 macacos para Pitt. Top Gun. Rain Man. E Missão Impossível para Cruise. Cada escolha era um lance de posicionamento. Ao colocar lado a lado, percebemos que o êxito de cada um vinha de públicos diferentes, tudo bem que um tivesse mais bilheteria e outro mais prêmios. A rivalidade simbólica se alimentou dessas diferenças. Com o crescimento da internet e das redes sociais, a discussão ganhou outro nível. Fãs organizaram torcidas, memes, montagens e debates que mantiveram a narrativa do duelo viva. Essa dinâmica digital amplificou qualquer rumor e transformou comparações em trending topics. Hoje, mesmo quando ambos já estão em outras fases, a comparação persiste em artigos, posts e vídeos. A rivalidade nunca teve um final dramático. Com o tempo, as carreiras se diversificaram. Cruise continuou sendo o mestre do blockbuster. Pitt se tornou uma potência como ator-produtor. Hoje, parece mais uma disputa histórica, dois caminhos que coexistem e que, olhando em retrospecto, servem como exemplo de como vencer em Hollywood de maneiras diferentes. O duelo simbólico perdeu força quando ambos alcançaram outras prioridades profissionais, Pitt investindo em produção e em papéis que lhe renderam Oscars. Cruise mantendo seu status de mega-estrela e continuando a realizar produções de alto impacto técnico. A história entre Cruise e Pitt ensina várias coisas sobre indústria e arte. Não existe um único caminho para grandiosidade, bilheteria e prestígio podem coexistir, e ambos valorizam o cinema de modos distintos. Imagem pública importa muito, decisões pessoais e posicionamentos públicos alteram a carreira. Produzir é poder, assumir papéis por trás das câmeras permite moldar a indústria. A imprensa cria narrativas fáceis, rivalidade é muitas vezes construção editorial, nem sempre a briga real. Diversificar a estratégia, alternar entre papéis comerciais e autorais pode assegurar longevidade. Tom Cruise vs Brad Pitt foi menos uma guerra pessoal e mais um espelho da indústria. Duas formas de brilhar, duas estratégias válidas, e uma imprensa pronta para transformar tudo em revanche. No fim, o que resta é o cinema, filmes que marcaram gerações, performances que viraram referência e a certeza de que Hollywood é um palco onde maneiras diferentes de vencer podem coexistir e onde, por vezes, a rivalidade alimenta a criatividade. E você? Time Cruise, time Pitt ou fã dos dois? Conta aqui qual filme marcou mais a sua vida. Se curtiu esse mergulho, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente continuar desenterrando as grandes histórias do cinema. Até o próximo vídeo.